Bom dia, turma do primeiro ano A e B. Como eu tinha combinado com vocês na videoaula passada, no envio das aulas ao grupo a semana passada, eu disse que iria, na aula seguinte, enviar uma videoaula de correção, onde também faria explicações necessárias e paralelas, para que vocês pudessem entender, principalmente os que não estão acompanhando, que é a maioria, essas videoaulas remotas e também as atividades que eu estou enviando ao grupo, para que vocês não sintam dificuldade quando for passar pela avaliação diagnóstica que os alunos terão que passar, certo? Então, eu selecionei algumas questões dentro dos conteúdos que a gente vivenciou até o momento, certo? Na verdade, eu até tirei aquela parte de introdução à biologia, que a gente viu ainda, se eu não me engano, as primeiras aulas, a gente viu nas primeiras aulas presenciais, mas não chegou a ver tudo nas aulas presenciais. Aí depois iniciou o período de pandemia, certo? Essa parte eu não coloquei. Comecei a colocar aqui de origem da vida, depois coloquei, ou comecei com a parte da bioquímica, com água e sais minerais, e agora a gente está vendo a parte dos carboidratos e dos lipídios, e em seguida a gente vai estar vendo proteínas, enzimas e assim por diante, para a gente finalizar os conteúdos do ano letivo, certo? Então, vou iniciar a correção. Eu estou olhando na lateral, esqueci de dizer a vocês, porque a videoaula está sendo gravada pela tela do meu celular, mas as questões estão na tela do computador. Então, eu vou estar olhando para cá e para lá, certo? Para as questões. Então, não acho estranho não, é que eu estou olhando as questões lá na tela do computador, ok? Então, vamos lá. A primeira questão coloca as duas imagens aí, não é isso? Aí diz, analise as imagens abaixo referente à origem da vida, conteúdo da origem da vida, e assinale verdadeiro ou falso. Aí vem a primeira afirmação. As imagens 1 e 2 mostram as condições da Terra primitiva, correto. Principalmente a 1. A imagem 1 está justamente como era a Terra primitiva, bombardeada constantemente por meteoritos, erupções vulcânicas, larvas incandescentes, com bastante energia sendo liberada, certo? Nesse processo, logo em seguida ao Big Bang, isso, a grande explosão. E na 2, a gente já começa a ver que já houve uma melhora, né? Uma melhora parcial, mas ainda há essas erupções vulcânicas, ainda a gente vê larvas, não é isso? Então ainda não está uma Terra em condições de haver vida. Então, é correta essa afirmação? Sim. Aí está as condições da Terra primitiva. Então a gente coloca verdadeiro, quem colocou ótimo, nesse primeiro parêntese. No segundo parêntese diz, na imagem 2 já existia vida no planeta. Não. Embora já estivesse em melhor condições que na imagem 1, mas na imagem 2 não há condições ainda de haver vida nessas condições que está aí, não. Com a temperatura alta dessa água, que com certeza era aí, com erupções vulcânicas, não. Poderia haver até as primeiras formas de vida, certo? Até algumas moléculas se constituindo, formando, mas vida já, não há condições de haver vida nessa situação 2, não. Então aí é falso, certo? Segundo parêntese, falso. Terceiro parêntese. Erupções vulcânicas estão presentes nas duas imagens, correto? Tanto na primeira imagem como na segunda imagem a gente vê erupções vulcânicas. Então, verdadeiro, terceiro parêntese. Quarto parêntese. Nas duas imagens mostra indícios de resfriamento na Terra. Não, a gente só vê, que eu falei agora há pouco, indício de resfriamento na Terra na imagem 2, certo? Que a gente já vê até aí a presença de água, porque houve o resfriamento parcial da superfície da Terra. Então, no caso aí é falso, porque não é nas duas imagens que está mostrando indício de resfriamento, somente na imagem 2, ok? E a última, então, a penúltima é falso, e a última diz, todos esses acontecimentos ocorreram devido ao Big Bang, ou seja, a grande explosão, correto? Todos esses acontecimentos ocorreram logo em seguida a grande explosão ao Big Bang, que aí veio, no caso, todos esses acontecimentos ao longo de anos na superfície da Terra, ok? Então, verdadeiro.
Então, aí, eu só não lembro a ordem, mas ficou... Deixa eu olhar aqui. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Ok? Segunda questão. Relacione corretamente as teorias sobre a origem da vida com suas respectivas características, numerando os parênteses abaixo de acordo com a seguinte indicação. Então, aí a gente vai ver as teorias que falam sobre a origem da vida, desde as teorias mais primitivas às teorias atuais, as mais, que posso dizer, modernas, que tentam explicar até o momento, do ponto de vista científico, porque a gente sabe que tem a explicação, no caso, religiosa, o criacionismo, não é isso? Mas a gente está vendo aqui do ponto de vista científico as teorias que buscam explicar como se deu origem à vida no planeta Terra, certo? Então a gente vai fazer a relação da coluna 1 com a coluna 2. Primeiro parêntese diz: afirma que a vida, qual dessas teorias, né? Afirma que a vida na Terra teve origem a partir de seres vivos ou de substâncias precursoras da vida provenientes de outros locais do cosmos. Essa teoria é a teoria chamada de panspermia. A panspermia, que é um pouco louca essa teoria, diz que a vida na Terra surgiu de meteoritos, de substâncias que vieram de outro planeta fora da Terra. Então essa é a panspermia, dizendo que veio de outro local do mundo, certo? Então, no caso aí, a gente preencheria o parêntese com a letra, com o número 3. Próximo parêntese. Surgiu a partir de evidências irrefutáveis, no caso essa teoria, né? De testes rigorosos realizados por Reid, Spallanzani, Pasteur e outros que chegaram à conclusão de que seres vivos surgem somente pela reprodução de seres da sua própria espécie. Essa teoria que fala que os seres vivos surgem somente a partir de outros seres da mesma espécie pré-existente ou foi, no caso, defendida por esses cientistas e no caso, a teoria da biogênese. Biogênese é a teoria que afirma que os seres vivos surgem de outros já existentes, ou seja, pré-existentes, e que foram defendidas por Reid, Spallanzani, Pasteur e outros que chegaram a essa mesma conclusão, certo? Então aí a gente vê que é a número 2, biogênese. Então a gente já tem aí 3 e 2 na ordem, né? 3 e 2. Vamos ao terceiro parêntese e ver a qual teoria corresponde. Considere que a vida surgiu por mecanismo... Considera que a vida surgiu por mecanismos diversos como, por exemplo, a partir da lama de lagos e rios, além da reprodução. Essa teoria também é meio que louca, como a panspermia, né? Dizer que a vida surgiu da matéria bruta, sem vida, morta. Como é que eu posso dizer que a vida ou a vida de qualquer ser vivo, por exemplo, dizer que da lama eu vou ou vai se originar um sapo da lama? Não tem lógica. Então, essa teoria que diz que os seres vivos surgem da matéria bruta, como dizer que nasce da lama, do rio, é a chamada teoria da geração espontânea ou abiogênese, como tem aí o número 1. Número 1, abiogênese, ou pode ser chamada também de geração espontânea, viu? Tanto faz dizer abiogênese ou geração espontânea, é a teoria que fala que os seres vivos surgem da matéria bruta, sem vida, que é meio que louca. Então é o número 1 aí. E a última, lógico, só vai restar, consequentemente, o número 4, que é a evolução molecular, né? E diz o seguinte: a vida é resultado de um processo de evolução química em que compostos inorgânicos se combinam, originando moléculas orgânicas simples que se combinam produzindo moléculas mais complexas, até o surgimento dos primeiros seres vivos. Correto. Essa, por sinal, é a teoria que busca explicar até o momento como se deu a origem da vida na Terra, a mais moderna, a mais atual. Pode ser que daqui a algum tempo, surja ainda uma outra ainda mais atualizada, mas até o momento, essa é a teoria que busca
explicar como se deu a origem da vida na Terra nos dias atuais, certo? A chamada evolução molecular. Então, ficou pela ordem numérica aí, a segunda coluna ficou 4, 2, 3, não, 4 não, peraí. Afirma que é 3, perdão, vamos recapitular, ficou 3, 2, 1 e 4. 3, 2, 1 e 4 é como ficou a ordem numérica da segunda coluna. 3, recapitulando. 2, 1 e 4, ok? Terceira questão. Novamente, assinalar no parêntese verdadeiro ou falso, aí referente agora à água e sais minerais. Já estamos agora em outro conteúdo, não é mais a origem da vida, e sim a parte da biologia molecular, ou bioquímica, ou citoquímica. Começando pelas substâncias inorgânicas, certo? A bioquímica, ou biologia molecular, ou que posso dizer também de citoquímica, é o ramo da biologia que estuda as principais substâncias químicas presentes nos seres vivos, certo? E essas substâncias químicas foram divididas em dois grupos. O grupo das substâncias inorgânicas, água e sais minerais, e o grupo das substâncias orgânicas, carboidratos ou açúcares, lipídios ou gorduras, proteínas, vitaminas, enzimas e ácidos nucleicos, certo? E a gente começou a ver as substâncias a partir das inorgânicas, começando pela água e sais minerais, ok? Então vamos lá. Aí diz aí, com a bioquímica foi possível conhecer as principais substâncias que constituem os seres vivos. Acabei de falar isso, verdade, verdadeiro aí, primeiro parêntese. A bioquímica ou citoquímica ou biologia molecular é o ramo da biologia que estuda as principais substâncias químicas presentes nos seres vivos. Então, a primeira parêntese aí é verdadeira. Segundo parêntese, por ser uma substância polar, a água é considerada um solvente universal. Veja só, quando é que a gente diz que uma substância ela é polar? Ela é polar quando ela tem os dois lados dela cargas elétricas. Por exemplo, a água, sua fórmula molecular é H2O. Então, o hidrogênio tem carga elétrica positiva e o oxigênio tem carga elétrica negativa. Então, se os dois polos dessa substância têm cargas elétricas e cargas elétricas diferentes, a gente automaticamente diz que elas são substâncias polares. E no caso da água, ela é uma substância polar. Sendo uma substância polar, ela vai facilmente conseguir se misturar a outras substâncias dissolvendo, certo? Por quê? Porque se outras substâncias tiverem cargas elétricas positivas, vão ser atraídas pelas negativas da água. Se tiverem cargas elétricas negativas, vão ser atraídas pelas positivas da água. Então, aí faz com que a água consiga dissolver ou se misturar a maioria das substâncias que existem na natureza. Por que não a todas, professora? A senhora disse a maioria. Porque existem substâncias que a água não consegue dissolver. E por que não consegue dissolver? Porque a água só consegue dissolver substâncias que têm polaridade. E as gorduras, seja ela líquida, óleo, azeite e outros, seja gordura sólida como a banha, a margarina, a manteiga, elas não possuem carga elétrica, são substâncias apolares. Nem tem carga elétrica positiva, nem tem carga elétrica negativa. Então, o que acontece? Não tem como a água atrair essa substância para ela e se misturar a ela, dissolvê-la. Por isso que se a gente coloca no recipiente água e depois coloca o óleo de cozinha, tenta mexer, depois vai ver que vão ficar duas fases ali. Uma, o óleo acima, porque a densidade é menor, e a água abaixo. Por quê? Porque a água não vai conseguir se misturar ao óleo, à gordura, certo? Mas ela consegue dissolver uma boa quantidade de substâncias, porque a maioria das substâncias tem cargas elétricas, com exceção das gorduras. Ô, professora, e alguma substância dissolve as gorduras, os lipídios? Dissolve sim. Os solventes orgânicos, como éter, benzenos, conseguem dissolver
o óleo, as gorduras em geral, ok? Então, essa afirmação é verdadeira? É sim. A água é uma substância polar e é considerada, no caso, um solvente universal, ou seja, que consegue dissolver quase todas as substâncias da natureza, ok? Então, até agora os parênteses estão verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Vamos para a terceira afirmação. A água e os sais minerais são substâncias inorgânicas presentes nos seres vivos. Falei agora há pouco. Diz que todas as substâncias presentes nos seres vivos estão divididas em dois grupos. O grupo das substâncias inorgânicas, água e sais minerais, e o grupo das substâncias orgânicas. Aí eu falei já também. Carboidratos ou açúcares, lipídios ou gorduras, proteínas, enzimas, vitaminas, ácidos nucleicos. Então, está correto dizer que água e sais minerais são substâncias inorgânicas? Correto, e estão presentes nos seres vivos. Então, mais um é verdadeiro. Vamos para o último parêntese agora. Uma dieta balanceada deve levar em consideração a quantidade de sais minerais ingeridos diariamente. A falta dessas substâncias pode desencadear sérios problemas de saúde. Também correto, ou seja, todos os parênteses aqui ficaram verdadeiros. Gente, os sais minerais são substâncias que a gente não precisa ingerir em grande quantidade, mas precisa ingerir diariamente em pequenas quantidades, certo? Porque a ausência dos sais minerais, realmente, como falou aí, pode desencadear problemas de saúde sim, como por exemplo, o ferro é um mineral que, se a gente não absorve ele entre os nutrientes que a gente consome no dia a dia, a gente pode desenvolver uma anemia. Se a gente não come alimentos, principalmente frutas, verduras, legumes que contêm vitaminas, água e sais minerais, a gente pode desenvolver problemas nos ossos, ou seja, os ossos ficarem fracos, quebradiços, ou seja, quebrar com facilidade. É por isso que na velhice, geralmente os idosos têm osteoporose, ou seja, ossos fracos. Por quê? Porque teve carência de sais minerais ao longo de sua vida, certo? Então, magnésio, ferro, cálcio, flúor, são exemplos de selênio, são exemplos de sais minerais e outros, se vocês tiverem curiosidade, pesquisem, que aí vocês vão ver quais são os tipos de sais minerais que existem, quais as suas funções, para onde eles são encontrados, ou seja, em quais alimentos a gente pode ingerir, para que vocês possam entender a importância deles e o que sua ausência pode acarretar ao organismo, certo? Então, é importante sim a gente consumir uma alimentação bastante variada, diversificada, para que nesses nutrientes possam também ter os sais minerais, ok? Então, a terceira questão, todas as afirmações ficaram verdadeiras no parêntese. Eu nem percebi isso, mas tudo bem. Quarta questão. De acordo com a imagem abaixo, aí tem uma imagem, ó, de exemplos de percentagem de água nos órgãos, aí está mostrando o cérebro, 75% do cérebro nosso é de água, o fígado 40 e pouco, pele 70 e pouco por cento e assim por diante. E depois mostra uma outra imagem, desde o bebê engateando até uma pessoa idosa de bengala, mostrando, ó, diz, vamos desidratando lentamente ao longo da vida. Gente, quando a gente nasce com quase 100% do nosso corpo de água. É por isso que quem viu um bebê recém-nascido num dia e depois de 2 dias vê de novo, vai dizer, ele está mais magrinho. Por quê? Quando um bebê ele nasce com uma grande quantidade de água no corpo. Ou seja, quase 100% do corpo de um ser vivo, quando nasce, de um ser humano, é de água. Isso depende da espécie. Mas no caso da espécie humana, por exemplo, quando nasce um bebê, quase 100% do corpo daquele bebê é de água. Quando sai do útero, da barriga da mãe, perde. Perde o quê? Água. Aí, como é que vai repor essa quantidade de água? O próprio leite materno já tem todos os nutrientes, inclusive a água. É por isso que na primeira semana de vida o bebê perde peso. Mas na verdade o que ele perdeu foi água, que vai ser reconstituída com a ingestão do leite materno ou, se não for possível, os leites de lata.
certo? Os leites sintéticos, né? Fabricados nas fábricas, nas indústrias, certo? Mas o que essa ilustração está mostrando aí é que a gente nasce com a grande quantidade de água no nosso corpo e ao longo de nossa vida a gente vai perdendo. Quando chega na fase da velhice, idade mais avançada, se a gente não tiver uma boa ingesta de água, o que é que vai acontecer? A gente vai ter, primeiramente, logo problema nos rins, certo? Deficiência dos rins, porque os rins só trabalham filtrando a água. E se a gente não tem água, o que é que ele vai filtrar? Então vai sujar os rins nossos. Aí vai precisar de o quê? Fazer com que uma máquina faça o que é para os nossos rins fazer, a chamada hemodiálise, certo? Então, a gente precisa, e é por isso que os médicos, nutricionistas, tanto recomendam que a gente tem que ingerir no mínimo 2 litros de água por dia. Por quê? Porque a gente perde essa água ao longo da vida. Basta ver um bebê recém-nascido, pelezinha de pêssego, e ver um idoso de aproximadamente 60, 70 anos que não toma muita água. Vocês vão ver, parece um maracujazinho velho, ele fica com a pele toda enrugada, né? Isso, o maracujá, quando ele tá velho. Então, em comparação, pele de pêssego seria a pele do bebê e a pele de um maracujá seria a pele de uma pessoa idosa que não toma bastante água. Mas o idoso que toma bastante água ao longo da vida vai ter uma pele hidratada e, consequentemente, vai ter menos problemas de saúde relativa à questão de água, certo? Aí vamos lá agora ver o que é que pede essa questão, que agora eu estava só falando sobre a ilustração que veio nelas. Sabemos que diariamente perdemos uma grande quantidade de água e que a quantidade ingerida dessa substância deve ser maior, tá vendo? Que a perdida, ou seja, a gente deve ingerir mais do que perder. Todas as alternativas abaixo representam formas de perda de água, ou seja, que a gente perde água, sendo a maior representada pelo suor, respiração, fezes, urina ou difusão na pele. Urina, gente. É através da nossa urina, ou como os médicos dizem, diurese, que a gente perde mais água durante o dia. Por isso que todas as vezes que a gente urina, é bom a gente já automaticamente tomar água. Porque a gente perde até 1 litro de água por dia na urina. A gente perde aproximadamente 1 litro de água com a urina. Então, por onde é que a gente perde mais água durante o dia ou na nossa vida? Através da urina. Então, quem marcou a letra D, marcou a opção correta. E a gente tá falando tanto de água que até agora minha garganta secou e eu vou tomar água, viu? É bom que vocês vão já se acostumando para ter que estar tomando, repondo a quantidade de água. Quinta questão. Letra A. Sim, a quarta marca a letra D, viu? Na quinta diz, responda. Qual a principal função dos glicídios ou carboidratos, também chamados de açúcares? Aí a gente já está entrando no grupo das substâncias orgânicas. As substâncias orgânicas são as substâncias que a gente só encontra no corpo dos seres vivos. Água e sais minerais a gente encontra na natureza, né? A água está nos rios, lagos, oceanos. Os sais minerais a gente encontra nas frutas, nas verduras, nos legumes, ou seja, em seres vivos, mas também em solos a gente encontra sais minerais, certo? Mas as substâncias orgânicas só estão presentes no interior dos seres vivos, certo? Quem são? Já disse, e começa justamente pelos glicídios. Os glicídios, eles podem ser chamados também de carboidratos ou açúcares. O açúcar que a gente coloca para adoçar o suco, a vitamina, o bolo e assim por diante. É um tipo de substância orgânica, certo? Aí diz, qual a principal? Se diz a principal é porque existem outras funções, certo? Qual a principal função dos glicídios? A principal, a mais importante função dos glicídios é transmitir energia aos seres vivos. Só tem essa função? Não. Tem função isolante, ou térmica, tem função como também para dissolver, dissolver não, tem função também para
Não, eu estou trocando glicídios com os lipídios. Ó. Os açúcares, eles não têm função só de transmitir energia. Participam também da estrutura corporal de alguns artrópodes, participa também da estrutura dos ácidos nucleicos, certo? Então, os açúcares não têm só função energética não, viu? Mas a principal função dos açúcares é transmitir energia. Então, pode colocar com toda convicção. E quem já colocou, ótimo, parabéns. Principal função dos glicídios, carboidratos ou açúcares é transmitir energia, certo? Letra B. Os glicídios são classificados de acordo com o tamanho e a organização de sua molécula em 3 grupos. Escreva o nome desses grupos. Vejam só. Os glicídios, se vocês leram lá no livro, eles estão divididos em 3 grupos. Quais são esses grupos? Monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Então, essa é a resposta da letra B. Quem achou, ótimo. Quem não achou, agora já está vendo. Quais são os 3 grupos nos quais os glicídios estão divididos? Monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Essa divisão foi feita de acordo com a quantidade de carbonos que há na molécula desses glicídios, certo? Mas como resposta, basta colocar monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. A 6ª questão diz: quanto aos carboidratos, assinale a alternativa incorreta, ou seja, a alternativa errada. Gente, para não ficar muito longo o vídeo, que eu já estou vendo que está em 26 minutos, ficar cansativa a correção e explicações, eu vou só logo a resposta e antes fazer uma correção. Vejam só, a letra C será a resposta da alternativa incorreta. E a letra E, corrijam aí. No final são exemplos de disacarídeos, não é disacarídeos não. Quando eu digitei errado. E aí quando eu estava revendo, antes de passar para vocês essa correção, eu disse, oxê, eu coloquei aqui disacarídeos, não, é polissacarídeos, viu? A última palavra na letra E, onde diz aí, ó, são exemplos de disacarídeos, vocês apagam o disacarídeo e colocam polissacarídeos. Em vez de disacarídeos, é polissacarídeos, certo? Recapitulando, corrijam aí a letra E, onde tem aí, na letra E, lá no final, são exemplos de polissacarídeos. Não é exemplos de polissacarídeos, e sim de disacarídeos. Então, tira o di e coloca polissacarídeos, certo? E a incorreta aí é a letra C de casa. Por quê? Porque celulose, quitina e glicogênio não é exemplo de disacarídeo, e sim de polissacarídeo. Se vocês olharem no livro, vocês vão ver que celulose, quitina e glicogênio são exemplos de polissacarídeo, certo? Então, a alternativa errada, incorreta, é a letra C de casa. E não esqueçam de fazer essa correção da letra E, senão vai dar margem para tanto a C como a E estarem erradas. E só quem está errado aí, no caso, é a letra C de casa. Ok? 7ª questão. Relacionar... Não é relacionar, não. A 7ª é assinalar, no caso aí, com relação aos lipídios. O que é que se fala? Agora a gente já está nos lipídios. A gente viu os carboidratos ou açúcares e agora a gente está nos lipídios, que são popularmente chamadas de gorduras. A gordura, tanto sólida, banha, margarina, manteiga, como a líquida, óleo, azeite e assim por diante. Então diz, os lipídios são compostos energéticos consumidos preferencialmente pelo organismo? Não. Eles transmitem energia, os lipídios? Transmitem sim, mas só transmitem nos momentos de necessidade, ou seja, quando no nosso corpo está faltando açúcar. Aí o nosso corpo não é besta, não quer ficar sem energia e vai atrás das gorduras, certo? Mas não é preferencialmente. Letra B diz, mais abundantes na composição química os lipídios são mais abundantes na composição química dos vegetais do que nos animais. Falso. Existe mais gordura nos animais que nos vegetais. Nos vegetais tem, professora? Tem, mas são menos, certo? Letra C. Os lipídios são substâncias insolúveis em água, mas solúveis nos chamados solventes orgânicos, álcool, éter e benzeno. Correta. Vamos só ver a letra D para ver se tem alguma margem de erro aí a questão.
mas a letra C está correta, a gente vai voltar a ela. Na D, presentes como os lipídios são presentes como fosfolipídios no interior da célula, mas nunca na estrutura da membrana plasmática. Errado. Tanto os lipídios está presente como fosfolipídio, na verdade, os lipídios do tipo fosfolipídios estão presentes sim na composição da membrana plasmática. Então, quando diz aí nunca na estrutura da membrana plasmática, está errado, porque há sim lipídio do tipo fosfolipídio na membrana plasmática das células. Então, a letra D está errada, então só resta realmente a C como alternativa correta a respeito dos lipídios ou gorduras. Então, a letra C está correta quando diz: os lipídios são substâncias insolúveis em água. Eu já expliquei logo no início. A água não consegue dissolver os lipídios, por isso que diz que são insolúveis, ou seja, não se dissolve na presença de água. Mas são solúveis na presença dos chamados solventes orgânicos. Lembra que eu disse também? Ô professora, e nada consegue dissolver as gorduras? Consegue sim. Solventes orgânicos, como já colocou aí, ó, álcool, éter e benzeno. Então, a letra C é a alternativa ou a afirmação correta sobre os lipídios ou gorduras, certo? E agora, novamente, relacionar as colunas na questão 8, também sobre os lipídios ou gorduras. Então, vamos lá. Na coluna 1, tem aí os grupos de lipídios. Os lipídios ou gorduras se dividem nesses grupos, ó: ceras, glicerídeos, esteroides, carotenoides e fosfolipídios. E ao lado vai estar alguma informação com relação a esses grupos de lipídios ou gorduras. E aí a gente vai fazer a relação numérica do grupo de lipídio com a informação que tem com relação a esse grupo de lipídio ou gordura, ok? Se ficou alguma dúvida dessa correção, dessas informações que eu estou dando paralelas, recorram ao meu privado que eu vou tentar esclarecer, tá bom? Primeiro parêntese diz: participa da produção dos hormônios sexuais testosterona e estrógeno. Com certeza, a número 3, o grupo dos lipídios chamados esteroides. Esteroides é um dos grupos de lipídios que tem como uma das funções, mas tem outras funções, viu? Produzir os hormônios sexuais, no caso do homem, testosterona, e o da mulher, estrógeno. Correto, sim, essa afirmação com relação aos esteroides. Então, primeiro parêntese, número 3. Segundo parêntese, participa da formação da membrana plasmática. Qual é dos grupos dos lipídios que participa da formação da membrana plasmática? Fosfolipídios. Número 5. Então, vai lá e coloca número 5. Ô, professora, como é que a gente ia achar? No livro tá essas informações. E eu disse a vocês para consultar lá. Embora eu não tivesse explicado. Na verdade, eu passei sim uma videoaula explicando.